Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Eu perguntei para o pastor se tem um tempo determinado. Ele falou que não. Ele falou que não. É uma alegria muito grande poder estar com vocês essa noite, juntamente com a minha família. A igreja, primeira IPB de Rancharia, eu tenho uma história aqui nessa igreja. Os mais novos não me conhecem, sou o pastor Rogério, mas praticamente eu nasci nessa igreja. Estava olhando lá na minha carteira pastoral, com 2 anos eu recebi o batismo infantil, saudoso reverendo Euclides. E aqui foi nessa igreja que eu fiz a minha pública profissão de fé, que eu fui enviado para o seminário por essa igreja amada, que me ajudou no sustento financeiro durante os 4 anos, com muita fidelidade. E também foi nessa igreja que eu tive o privilégio de ser ordenado pastor. Então eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar com vocês essa noite. É uma honra muito grande poder estar com vocês aqui. E para a nossa meditação, convido toda a igreja a abrir comigo no salmo bem conhecido, o Salmo 126. O nosso Deus, Ele é um Deus de recomeços. Ele é um Deus de restauração. A pergunta que foi lida aqui do catecismo fala sobre o pacto das obras que foi quebrado pelo ser humano. E nenhum ser humano pode ser salvo pelas obras da lei. Mas o Senhor providenciou o pacto da graça. E nós sabemos que o povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, foram salvos por esse pacto da graça. No Antigo, pelo Messias, pelo Cristo que viria, e hoje nós no Novo, pelo Cristo que já veio. E já morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E falar sobre restauração é falar sobre um Deus que nos restaura, um Deus que nos tira da lama, um Deus que tem o poder de fazer nova todas as coisas em nossa vida. O Salmo 126 era um salmo cantado, está num grupo de salmos chamado Cântico de Romagem, do Salmo 120 até o Salmo 134. Eram salmos que o povo de Deus cantavam quando eles estavam viajando para Jerusalém, em uma das festas anuais, Páscoa, Pentecostes ou a festa dos tabernáculos. Então o povo de Deus todos os anos faziam essa viagem até Jerusalém para cultuar a Deus. E o Salmo do 120 até o 134, 15 salmos, eles cantavam das viagens. Então esse é o contexto histórico, inserido aqui o Salmo 126. Talvez muitos de vocês saibam de cor esse salmo, e eu vou estar lendo com vocês. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amados, quero começar esse sermão contando um testemunho familiar. A Sueli nem sabe que eu vou contar esse testemunho. É sobre um dos irmãos da Sueli, que mais ou menos há 30 anos atrás, era uma pessoa totalmente presa no alcoolismo. E a Sueli foi a primeira pessoa da sua casa a seguir a Cristo, e ela nos contou semana passada, um testemunho, que esse irmão dela chamado Carlos,
que gostava de beber muito. E um certo domingo prometeu: Sueli, hoje eu vou com você na igreja. E a Sueli conta que durante aquele dia todo foram amigos na casa do irmão Carlos oferecer bebida. Ele passou o dia todo bebendo. E chegou na hora do culto, a Sueli perguntou: você vai para o culto? A esposa do Carlos falou: não leve ele que está embriagado. Me dê a roupa que eu passo. A Sueli passou a roupa dele e mesmo embriagado, colocou no ônibus e foi até a igreja. Irmãos, ele chegou literalmente naquele dia no culto embriagado. E ele chorou o culto todo. E no final do culto chegou um presbítero da igreja próximo dele e falou: irmão Carlos, você quer mudar de vida? Você entendeu a palavra que foi pregada aqui essa noite, o Evangelho de Cristo? Ele falou: eu quero mudar de vida. Eu quero seguir a Cristo a partir de hoje. Irmãos, nós não sabemos o que aconteceu. A Sueli brinca que ele chorou tanto. Se o álcool saiu pelas lágrimas, de uma forma brincando, né? Mas foi Deus que tirou. Porque ele saiu daquele culto são. E nunca mais voltou a beber. Por que eu estou contando essa história? Nessa próxima terça-feira, agora dia 15 de julho, lá em Pernambuco, na igreja que ele faz parte, evangélica, ele está sendo ordenado pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus de restauração. E esse texto, irmãos, tão profundo, tão conhecido, eu creio por muitos aqui, vai falar sobre 3 períodos na história do povo de Deus. Do versículo 1 até o versículo 3 vai falar sobre o passado do povo de Deus. Que nós temos um passado, uma história de salvação a contar. Versículo 4 vai falar sobre o presente. Nós temos um grande desafio diante das provações que nós passamos no dia a dia. E no versículo 5 e 6 vai contar sobre o futuro daqueles que semeiam em lágrimas, mas permanecem fiéis na fé ao Senhor. E nesses 3 períodos eu quero meditar com você de uma forma didática, primeiramente aqui, do versículo 1 até o versículo 3, com o seguinte ensinamento: o passado, uma história de salvação a contar. Celebrar o passado é ancorar a fé no caráter imutável de Deus. Acompanhe comigo o versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Essa expressão, restaurou a sorte, a ideia que o texto passa é que ele trouxe de volta aqueles que estavam presos no cativeiro. A versão mais antiga, a Revista e Corrigida, dá essa ideia mais clara, que quando o Senhor trouxe de volta aqueles que estavam no cativeiro da Babilônia. Durante 70 anos, o povo de Deus passou no cativeiro, porque o povo de Deus quebrou a aliança que tinha com o Senhor. E como consequência dessa quebra da aliança, Deus permitiu, para o próprio bem do seu povo, porque um pai que ama é aquele que corrige, um pai que ama é aquele que disciplina os seus filhos. Durante 70 anos, o povo de Deus passou num processo doloroso, mas um processo gracioso, que trouxe cura, libertação e transformação para o povo de Deus. E amados, esse versículo 1 expressa a alegria da restauração. O texto expressa que a restauração de Deus supera a expectativa humana. O texto diz: ficamos como quem sonha. Você já teve um sonho realizado? Quem é solteiro aqui, talvez um dia vai ter um sonho, se quiser se casar. Nós nunca esquecemos de alguns sonhos realizados na nossa vida. São momentos marcantes que nós guardamos na memória. E aqui o povo havia guardado um momento marcante na vida dele. Deus, de uma forma sobrenatural,
não foi meramente um decreto do rei Ciro da Pérsia em 537 a.C., não. O povo de Deus reconheceu, e nós também devemos reconhecer, quem está no trono é o Senhor. Ele é o Senhor da história, Ele é aquele que comanda, que determina, que está no controle de todas as coisas, nos céus e na terra, amada igreja. E quando Deus quer libertar, e quando Deus quer salvar, e quando Deus quer restaurar, ficamos como quem sonha. Estar aqui hoje com a amada igreja é um fruto da restauração de Deus na minha vida. Os irmãos mais antigos me conhecem aqui. Alguns até me deram aula na escola bíblica, não vou mencionar o nome. São bênçãos de Deus. E todos sabem a minha timidez. E todos sabem que nunca por mim mesmo eu teria coragem de pegar um dia um microfone para falar em público. E o nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Uma alegria indizível, uma alegria incomparável, diz o versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Interessante que a palavra riso aqui, então a nossa boca se encheu de riso, é a mesma palavra encontrada lá em Gênesis 21, 6, que fala sobre Isaac. Nos lembrando o que, irmãos? Que Deus, quando Ele quer, Ele pode derramar uma restauração que produzirá uma alegria inesperada, quase incrédula na nossa vida. Esse é o Deus de Isaac. Esse é o Deus de milagres. Esse é o Deus de restauração do passado e do presente também. Ele é o mesmo Deus. A restauração de Deus produz uma alegria incomparável, versículo 2, mas também a restauração de Deus produz um testemunho poderoso entre as nações. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, irmãos. A restauração de Deus nessa igreja, a restauração de Deus na sua vida, na minha vida, em nossa casa, em nossa família, irá o quê? Irá ser revertida em glória ao nome do Senhor Jesus. Amada igreja, primeira IPB de Rancharia, 90 anos. 90 anos como um instrumento de restauração de Deus nessa cidade. Sabemos que a nossa cidade também completou 90 anos. Mas essa igreja foi organizada mais de 2 meses antes do que a cidade. E essa igreja já passaram muitas pessoas. E vocês estão vendo aqui durante esse ano, muitos pastores saíram aqui dessa igreja local. Porque esse lugar é um instrumento de Deus para a restauração, para a nossa vida, para as famílias. Grandes coisas o Senhor tem feito. Por isso, certamente, de fato, o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas e por isso estamos. É a alegria da salvação. A alegria que nós estávamos com uma vida separada de Deus, mas que em Cristo Jesus Ele nos perdoou, nos reconciliou com o Pai e tem feito nova todas as coisas na nossa vida, irmãos. É uma alegria que vai muito além das circunstâncias. É a alegria da restauração. Como aquele cântico antigo, alegria de quem conhece a Jesus, de quem tem sido alvo da graça, da misericórdia, do perdão, da fidelidade do nosso Deus. Um Deus que nos libertou do cativeiro, não de um cativeiro físico, como foi lá no tempo de Israel aqui no texto, mas o Deus que nos libertou em Cristo do cativeiro espiritual e nos deu uma nova vida nele, amados. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós temos então um passado de glória. Essa igreja tem um passado de glória. Cada pastor que passou por aqui, cada presbítero, cada diácono, cada membro, cada família, em cada geração, deixou a sua marca
nesse lugar. E nós louvamos a Deus. E que você e eu possamos ser alvo cada dia. Que você e eu possamos reconhecer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém, amados? E grandes coisas o Senhor poderá fazer através do nosso testemunho de fé nesse mundo e nessa cidade. Então vamos sair um pouquinho do passado. E agora o versículo 4 vai falar sobre o presente do povo de Deus. Diz assim o texto: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Mas pastor, no versículo 1, que o senhor leu aqui, não diz que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha? Sim, estava falando do passado do povo de Deus, quando o povo foi liberto do cativeiro da Babilônia, em 536 a.C. Mas aqui havia passado já algum tempo, não sabemos quanto, se foram algumas décadas, ou quase uma década, se colocarmos o texto aqui no versículo 4, no tempo de Esdras e Neemias. O povo saiu do cativeiro, mas não foram todos, como diz João Calvino. E a ideia que passa o texto aqui, irmãos, é o já e o ainda não, na teologia. Já fomos salvos pela graça, amém? Já fomos, Jesus já o quê? Nos libertou da culpa do pecado. E no presente, Jesus está nos libertando do poder do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça. E no futuro, na segunda vinda de Cristo, seremos plenamente libertados da presença do pecado. Então, imagine comigo, uma porção do povo de Deus retorna da Babilônia até Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, a cidade estava toda bonita, estava totalmente destruída. O templo estava destruído, os muros que protegiam a cidade estavam totalmente destruídos. E é nesse contexto que é escrito aqui esse versículo 4. Senhor, nós lembramos quando o Senhor operou um grande milagre na nossa vida no passado e nos libertou do cativeiro. Mas Senhor, hoje aqui em Jerusalém, quando olhamos para a nossa casa, quando olhamos ao nosso redor, tudo está destruído, Senhor. Será muito difícil reconstruir, mas o nosso Deus é o Deus que restaura a vida do seu povo. Ele é o Deus que restaura a sua vida, que pode restaurar o seu casamento se for necessário, que pode restaurar e libertar a vida dos seus filhos. Ele é o Deus que pode todas as coisas. E o salmista aqui, ele compara: restaura, Senhor, a nossa sorte. Mais uma vez, Senhor, a ideia que o verbo aqui passa no versículo 4 é o seguinte: continue restaurando, Senhor, continue mudando a nossa vida, continue transformando a nossa vida. Senhor, nos dê graça, nos dê força, nos dê ânimo para reconstruir Jerusalém, nos dê ânimo para reconstruir os muros de Jerusalém. Senhor, há muitos inimigos no contexto histórico de Esdras e de Neemias, quando foram reconstruir os muros de Jerusalém, havia os samaritanos, havia muitos inimigos que estavam zombando do povo de Deus. Olha, vocês não vão conseguir, vocês não vão obter êxito, vocês não vão ser abençoados. E é nesse contexto, irmãos, que você e eu, como igreja, como povo de Deus, somos chamados a clamar. A ideia principal do versículo 4 é: restaura, é uma oração. Clamemos ao nosso Deus, irmãos, ao nosso Deus que já fez grandes coisas no nosso passado, aquele que começou a boa obra em nós e que é fiel para completá-la até o grande dia de Cristo Jesus. Amém, amados? Não desista, não retroceda, não deixe de orar,
de perseverar, de ser paciente nas provações, nas tribulações. Esse era o contexto histórico aqui do texto. No meio de tudo isso, eles fazem uma comparação maravilhosa. Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. As torrentes do Negueb, irmãos, é um grande deserto na Judéia, ali no sul da Palestina. E diz alguns comentaristas que durante 11 meses não chove no deserto do Negueb. Mas quando chega o mês das chuvas, um mês, aquele grande deserto começa a chover fortemente lá das altas montanhas no Negueb. E aquelas águas, as chuvas começam a transformar toda a vegetação do Negueb. Se você quiser, pesquise na sua casa o que acontece quando chove no Negueb, antes e depois. E vocês verão a grande transformação do deserto em mananciais de águas. E esse é o pedido do salmista: Senhor, restaure a nossa sorte hoje, Senhor, porque ainda há muita coisa para ser consertada, restaurada na nossa vida, muita coisa que está quebrada, mas nós cremos que em Cristo será restaurado. Restaura, Senhor, como as correntes do Negueb, da ideia que pode ser a qualquer momento, é quando Deus determina, é quando Deus quiser, quando Ele quer, como está profetizado em Isaías, em tantos outros livros, não é verdade? Ele transforma os desertos em mananciais de águas. Louvado seja o nome do nosso Deus, irmãos, porque o nosso Deus, você pode clamar hoje, e Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode restaurar a sua família. Um dos grandes pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte: diz a história que ele foi tido como um dos maiores pregadores da sua geração, o príncipe dos pregadores. Ele dizia o seguinte: o segredo do meu ministério são as orações todas as segundas-feiras da igreja. A igreja que ele pastoreava, os irmãos oravam todas as segundas-feiras. E ele afirmava: o poder da minha vida, do meu ministério, é uma consequência, um reflexo do quê? Das orações do povo de Deus. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos, amados, amém? Então nós vimos aqui, que nós temos um passado glorioso a contar, uma história de salvação gloriosa a contar. Versículo 4, nós temos um presente de desafios, de grandes desafios, mas pela fé e pela oração, em Cristo nós vamos vencer, podemos vencer. Mas também nós temos um futuro promissor para aqueles que não deixam o arado, para aqueles que semeiam a boa semente da fé, da graça do Evangelho de Cristo Jesus. Versículos 5 e 6 diz: os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, a segunda IPB JU é filha da primeira igreja, dessa igreja amada. E o trabalho no Jardim Universitário começou no começo da década de 80, quem estava aqui? São os irmãos mais antigos, né? Pelo grupo de jovens, iam lá alugar um prédio que até hoje existe, fica entre a rua José Severo Lins, que é a rua da igreja, e a rua dos professores, um prédio de esquina. E lá faziam um grande trabalho com as crianças do bairro. Irmãos, naquela época não tinha nada no JU. Não tinha asfalto, não tinha nada. E ali começou. Jovens iam muitas vezes à tarde evangelizar.
O conselho daquela época comprou um dos terrenos onde é a igreja hoje, construiu a edícula, e ali começou esse trabalho da semeadura. Muitas vezes as irmãs da SAF iam um dia de semana lá no trabalho que tinha. Uma dessas pessoas é a minha saudosa mãe, a dona Josélia. E a minha mãe contava, interessante, as irmãs da SAF iam antes do culto, convidar as pessoas para o culto. E a minha mãe chegava e dizia o seguinte: olha, vamos para o culto ali no JU, na congregação. Olha, eu cheguei agora do trabalho, eu tenho que ir tomar um banho. Não, eu te espero. Minha mãe contava que ela ficava esperando lá fora na calçada. Era insistente, a semeadora. E as pessoas iam para a igreja. E aquilo começou pequeno, se tornou hoje, pela graça de Deus, numa população que nós temos, reverendo Manuel, de quase 30 mil habitantes. Pela graça de Deus nós temos 2 igrejas presbiterianas na cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja por todos que passaram naquele lugar. É uma consequência que quem permanece mais tempo como nós temos permanecido, vai desfrutar e ver mais frutos pelo tempo que nós estamos ali. Mas o mérito e toda a glória é de Cristo. E nós honramos e agradecemos por todos que passaram desde a década de 80 naquele lugar. Louvado seja o Senhor, porque esses irmãos não desistiram daquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto, irmãos, o terceiro ponto aqui para encerrarmos é esse: um futuro promissor. A semeadura produzirá frutos. O texto diz: os que com lágrima semeiam, quem sai andando e chorando. Olha aqui o particípio, olha aqui o gerúndio, né? Enquanto semeia. Nós vemos aqui, irmãos, a atividade do semeador, andando. A semeadura é dinâmica e exige sair e andar. E é interessante, pegando um pouquinho do contexto cultural daquela época, da cultura deles, dos hebreus. O semeador muitas vezes semeava no final do inverno. Tinha pouca semente na sua casa. E ele separava um pouco dessa semente para a família se alimentar e outro pouco para semear, na confiança que Deus iria abençoar aquelas sementes. E por isso a ideia do texto que os que com lágrimas semeiam, porque eles muitas vezes estavam semeando algo que poderia fazer parte da refeição da família, e ele estava semeando em um solo seco, sem talvez nenhuma garantia de retorno, e assim eram os semeadores daquela época. Eles semeavam, porque confiavam na fidelidade de Deus, confiavam na providência de Deus. Eles não deixavam arado, eles tinham uma bolsa ao lado ali com sementes e ficavam semeando, e muitas vezes chorando, devido ao calor, devido à escassez, devido à seca, mas na certeza que Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus provedor de todas as coisas. Em 1793, William Carey, quem já ouviu falar desse grande missionário? 1793, William Carey mudou com a sua família da Inglaterra para a Índia para pregar o Evangelho. E diz a história, irmãos, que ele passou momentos de extrema pobreza. Ele teve um dos seus filhos pequenos, morreu. Passou por muitas privações. E durante 7 anos, irmãos, não foram um mês, nem um ano, nem 7 semanas. Durante 7 anos, ninguém se convertia quando William Carey pregava. Após 7 anos, houve a primeira conversão. E diz a história que mesmo nesse período, ele não parou de traduzir a palavra de Deus, ele não parou de pregar, nem de ensinar.
nem de exercer o ministério que Deus tinha na vida dele. Perseverança, irmãos. E a história de missões diz que, após um tempo desses 7 anos, houve uma explosão de conversões. E houve um grande despertamento missionário, que Deus usou para converter milhares de pessoas naquela época. O semeador paga um preço. Ter fé não quer dizer que não vamos sofrer. Ter fé não quer dizer que as coisas vão acontecer no nosso tempo, do nosso jeito. Ter fé é semear, é não parar de semear, mesmo quando todas as circunstâncias dizem não. E isso Deus fala para a sua vida, essa noite para a minha vida. Semeie, amém? Naquilo que Deus te chamou, onde Deus te colocou, na esfera da nossa sociedade. Você é um agente de Deus, você é um embaixador de Cristo. Semeemos a boa semente da palavra, semeemos o evangelho de Cristo, na certeza que os frutos, o tempo, pertence ao Senhor. É Ele quem determina os frutos, como Ele quer. Mas a nossa missão como igreja, como primeira IPB de Rancharia, como segunda IPB de Rancharia, é continuarmos semeando a boa semente do Evangelho. Porque a certeza, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Haverá um tempo que essa alegria da semeadura, dos frutos, vão chegar, amados. Não sabemos se vai ser na nossa geração. Eu sei de uma coisa, desde a minha conversão, eu estava aqui muitas vezes madrugada de manhãzinha orando por essa igreja, por essa cidade. Certa vez encontrei um irmãozinho que orava muito, no começo da minha conversão com eles. Nós tínhamos uma reunião de oração na casa dele, todos os dias, 5 horas da tarde, só para oração. Fui para o Nordeste e retornei, certo dia encontrei esse irmão na rua e falou: pastor, o senhor lembra daquela lista de oração? Lembro. O senhor sabia que tem um monte de gente que se converteu a Cristo? Não acredito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o semear é nosso, mas o fruto é o Senhor quem envia em todas as áreas da nossa vida. Eu gostaria de terminar esse salmo, irmãos, fazendo uma aplicação, como eu gosto sempre de fazer no final dos sermões, de Cristo. Que Cristo, Ele é o cumprimento pleno do Salmo 126. Vou apenas citar aqui. Cristo é o que liberta o seu povo do poder do pecado, da presença no passado, da culpa no passado, do poder no presente e da presença no futuro. Amém, amados? Então esse salmo tem o cumprimento pleno em Cristo Jesus. Cristo é o que transforma a tristeza em alegria. Esse salmo fala de alegria. Esse salmo enfatiza a alegria. E Ele é aquele que enxuga nossas lágrimas. Ele é aquele que diz, lá em João: vossa tristeza se transformará em alegria. Cristo é a fonte de água viva. Não é uma chuva que cai no Negueb. Não, Ele é a fonte de águas vivas. E Ele pode hoje saciar a sede que há no seu coração, na sua vida, e fazer nova todas as coisas, amada igreja. Cristo, presta atenção, Cristo é o que semeou sua própria vida para obter uma colheita gloriosa. Ele é o grão de trigo que cai na terra e morre para produzir muito fruto. O grande semeador que se tornou a própria semente foi Cristo. Através da vida dele, através da sua morte,
nós temos uma nova vida. E Cristo é o que restaura a nossa vida para sermos testemunhas dele no mundo. Você é uma testemunha de Cristo? Não retroceda. Não desista. Ô, reverendo Manuel, eu estou ficando velho. O nosso amado irmão presbítero Renato, ele posta um vídeo de vez em quando na internet. Eu estava aqui, tá, irmãos? De 1985, quando a IPB aqui, a primeira igreja, completou 50 anos. Quem estava aqui? Tem alguns irmãos que estavam. Não é só o pastor que está ficando velho. E ninguém sabe aqui, eu estou lá na frente no vídeo. Eu sou um dos adolescentes, está bem na frente, assim, um cabeludo. Está lá o doutor Moisés, eu me lembro dele, pulando o portão. Ninguém me lembra de mim, porque eu tinha muito cabelo, pastor, e hoje é a vida, né? Eu estou lá assim, fazendo assim, eu tinha 12 anos, ia fazer 13. Foi após uma escola bíblica, eu me lembro como fosse hoje. Eu estava aqui nos 50 anos da igreja, e Deus, que é tão gracioso e restaurador, me dá o privilégio hoje de pregar para vocês, quando a igreja amada está completando 90 anos. Tenha paciência no semear, irmãos, termino com essas palavras. Tenha perseverança no processo de restauração. Deus tem um tempo determinado. Permaneça orando e crendo e servindo ao Senhor com alegria. Tenha sempre gratidão pela tão grande salvação que você e eu recebemos do Senhor. Talvez muitas de nossas orações não sejam respondidas como nós pedimos, porque Deus é soberano e vai fazer o quê? Infinitamente mais. Mas a maior bênção, o maior milagre é a salvação, é a libertação espiritual, é uma nova vida em Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Que Deus abençoe essa amada igreja. E desejo ao reverendo Manuel, a todo o conselho, minha gratidão por ter me convidado. A todos os irmãos, desejo tempos de muita colheita. E para colher muito tem que semear muito, né, pastor? Que Deus continue renovando a fé, o ânimo, as forças, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus que restaura a vida do seu povo. Amém? Fazer uma oração. Senhor nosso Deus, meu coração está grato, plenamente alegre essa noite, porque tenho o privilégio, ó Pai, de poder estar aqui na minha igreja mãe, a minha igreja essa igreja que ensinou a Tua palavra para mim, desde a minha infância. Eu te louvo por todo amor, por todo cuidado, por tudo o que é a primeira IPB de Rancharia, não somente para a minha vida e família, mas para a vida de muitas famílias dessa igreja. Te louvamos por todos os semeadores que já passaram por aqui, desde a organização dessa igreja em 1935 até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa oração, Senhor, ajude a olhar para o nosso passado e contar a grande história de salvação do Senhor na nossa vida. Ajude a olhar para o nosso presente, ó Pai, e orar, e clamar, e perseverar no semear a palavra, sabendo, ó Pai, que no tempo do Senhor, o Senhor transformará ainda mais a nossa vida. Que nós possamos, como semeadores, semear a palavra de Cristo nesse mundo. E que o Senhor traga cura, Jesus, restauração para os corações quebrados aqui essa noite, para os casamentos, para os filhos que necessitam de restauração e libertação em Cristo Jesus. Oh Jesus, continue
restaurando a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém.